gente, quarta-feira, estou muito feliz de estar aqui. O meu irmão Jorge também está aqui para tirar dúvida de vocês. E vou lembrar, 31710221. O código é 11 31710221 ou 36624490. 32624490. Se vocês ligarem nesse telefone, a gente tira as dúvidas de vocês na hora. É só ligar, nós estamos aqui. E o Jorge é a parte contábil e a minha é a parte jurídica. Então é muito legal a gente estar aqui. Antes de passar a palavra para o Jorge, eu queria mandar um abração e um beijo para a Cida Fevereiro, para a Cida de Mariporã, para a Juliana Personal. Essa Juliana é demais, ela está sempre, é uma personal trainer das Perdizes, está louca para que ela quer bastante cliente, ela precisa, ela é muito legal. A Sandra do Pilates, ela tem um Pilates e Companhia, também lá nas Perdizes. A Nenê Loski, que é uma gracinha, a Fátima Bógica de Mariporã e o Rod de Londres, que já teve entrevista com a gente. Então, vamos lá. Primeiro, o nosso convidado. Oi, doutor, tudo bem? Prazer estar mais uma vez com seus ouvintes, para que a gente possa bater um papo e tirar algumas dúvidas aí, se for o caso, tá bom? Obrigado. Primeiro grande problema que eu tenho aqui, e eu acho que eu estou tendo muita reclamação de medicação que vem da farmácia do povo. Até estava falando para vocês isso daí, o Jorge. Quando vocês receberem a medicação, normalmente eles mandam pelo correio. Vocês têm de verificar a validade da medicação. Tinha uma cliente lá que estava reclamando, ela é transplantada renal, que não estava fazendo efeito o remédio. Aí ela foi falar com o médico dela e quando olharam no remédio, o remédio veio vencido. Olha, o Estado paga pelo remédio não vencido, o remédio bom para uso. Remédio vencido é descartável, é queimado, ele é descartável assim, não pode ser usado. Se tem gente fazendo a safadeza de tirar o remédio que não é vencido e colocar o vencido para o povo usar, tem de ir preso. Então eu queria pedir para a Polícia Federal, que isso daí é federal, não é nem estadual, para dar uma verificada na medicação que está sendo enviada para os pobres, para os necessitados, por aqueles que precisam de medicação cara que vem pela farmácia do povo. Agora vamos lá. Você é transplantado renal, tem um remédio que custa uma fortuna, o Estado dá com o maior carinho para você, você não paga nada, mas você olha assim, quando você abrir aquela caixa, você nota que aquilo lá está vencido. O que você tem de fazer? Tem de chamar a polícia na mesma hora, ou levar para a delegacia. É evidente que quem mandou essa medicação vai contar que é mentira, que você trocou, tem um monte de conversa mole. Mas quando um aparecer, outro aparecer, outro aparecer, outro aparecer, vai todo mundo para a cadeia. É verdade, doutor. E, assim, não só os transplantados, mas muita gente precisa dessas medicações que são chamadas de uso contínuo, né? Claro que o Estado fornece, não é? Diabetes, cardíacos, muitas pessoas. Porém, infelizmente, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, não é? Muitos servidores se aproveitam dessa situação, a gente sabe que tem muitos casos que estão sendo investigados, outros até confirmados, de fraude nessas questões de medicamento, por causa da pandemia, internações. Então, infelizmente, pode estar acontecendo, como se tem notícia, de que esses medicamentos que deveriam ter sido descartados, pode sim estar sendo usado, porque o que acontece? Se tiver acontecendo isso, com certeza o remédio válido, aquele que está bom, está sendo vendido na praça. Exatamente. E vocês notaram que um dia desses pegaram lá um ônibus, milhares de medicações que partiram lá de uma farmácia do povo lá, ou de duas, e ninguém sabe explicar.
A impressão que está me dando, gente, é que eles estão enfiando o remédio vencido, que devia ser descartado, Exato. e entrega e pega o bom e vende. Aí não acha falta. Aí fica que nem lá na farmácia, ó, não tem nada, aqui ninguém pegou nada. Não pegou o caramba. Vocês trocaram a medicação. E o pior, né, doutor, é que nesses casos, a gente sabe que tem os comerciantes que acabam participando desse rolo aí para poder vender nas farmácias e tal. Infelizmente tem disso, né? Outra coisa também, teu filho, tua filha está passando fome. A escola, como fecharam as escolas lá, além de você não conseguir pegar, trabalhar por celular ou trabalhar por computador, porque você não está vindo comida. Tem de ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Se todos os pais e mães forem lá, olha, meus filhos, além de não estar estudando, não está recebendo da municipalidade, ou seja, da prefeitura, a alimentação básica deles. Eu quero fazer um boletim de ocorrência. Com esses boletins de ocorrência, é só procurar o Ministério Público que ele vai tomar as devidas cautelas. O fato da pandemia não quer dizer que a prefeitura se exime da obrigação de dar escola para as pessoas e dar comida para as crianças. Tem muita criançada que vai para a escola para comer. Se eles estão negando isso daí, é muito ruim. O que você acha, Jorge, dessa situação? A gente entende que a maioria das escolas, também as escolas públicas, ainda estão nessa discussão se volta ou se não volta. Mas o atendimento, a questão da assistência às famílias, tal, isso aí tem que continuar, não é? E eu tenho certeza que a municipalidade e todos os serviços da escola e tal, isso precisa continuar, porque, como você falou, tem muitas crianças que, obviamente, vão para a escola, mas contando com esse serviço aí, né? Eu já ouvi falar até que eles mandam a comida para casa. Mas eu não vi ninguém recebendo, né? Então, por que o prefeito não se apresenta, né? Junto com o governador, porque eles vêm naquelas calças deles bem apertadinha, marronzinha, e mostra, nós estamos dando alimentação aqui para as crianças aqui, mostra as crianças comendo. Porque sabe a minha preocupação? Ao mesmo tempo que eles não estão dando educação nenhuma, porque a pessoa não tem computador, como é que ela não tem internet, como é que você quer? Numa favela, como é que tem? Não tem, não vai, né? Eles também não estão comendo. Será? Aí as crianças ficam fracas, o que acontece? Esse vírus pega as pessoas que têm necessidade, que está doente, que tem facilidade e aí acaba morrendo. E não é isso que a gente quer. A gente sabe muito bem que o prefeito e o governador, eles têm muito interesse em reeleição, eles têm muito interesse em cobrar imposto, eles não ajudam o povo em nada. Um dia desse eu vi eles quebrando uma barraca de um rapaz que estava vendendo comida, vendendo fruta, essas coisas na rua, e jogaram tudo no chão. Sabe por quê? Porque o rapaz, ele é deficiente físico, não tem uma perna, não tem emprego e tem de dar de comer para a família. Mas, ao mesmo tempo, eles têm polícia para isso, eles têm gente que vai lá e derruba as barraquinhas, leva embora no caminhão, mas para pegar ladrão, para pegar traficante, para ir na favela buscar assassino, eles não vão. Eles preferem ficar lá dando uma de gostoso. Você não acha, Jorge? Então, mas isso acontece. Voltando nesse assunto da educação, há uma discussão ainda do que fazer com esse restante de ano. Algumas autoridades aí, a Secretaria da Educação, acha que é provável que esse ano já está perdido nesse sentido, né? Porém, eu sei que tem havido um esforço muito grande das escolas de, como você falou, tentar passar material pelo computador, pelo celular, mas a gente sabe que não atinge todas as crianças. Não tem, eu não assisto, como é que vai fazer? Então, muitas famílias não tem como, não tem computador. Infelizmente, a gente acha que é um absurdo, mas não é. Muita gente, a maioria não tem. Então, tem um celular que poderia fazer. As crianças são espertas nisso aí, né? Mas aí falta, se consumir muito, não tem
a internet, né? Porque isso tudo é caro. Tem que pagar. E há aí que entra essa discussão de que o serviço público da educação estão achando que esse ano vão aprovar todo mundo e tal. Essa é uma solução muito fácil, né? Vamos aprovar todo mundo Decreto. E tal. Mas tem que ter um trabalho de ensinar efetivamente Eu as crianças. acabei de falar com o doutor Tuca Miramontes. O Tuca Miramontes é um dos maiores advogados criminalistas lá de Cotia. Ele é muito bom mesmo. Sim. E fazia parte até dessa maçonaria. Sim, Ou seja, a gente ele é muito conhecido, mas ele falou para mim que ele também está chateado porque além deles não estarem dando lá em Cotia ou as condições necessárias para as crianças estudarem, eles vão passar por decreto. E, na verdade, eles vão passar de ano e não vão ter a mínima estrutura de acompanhar depois. O que vai acontecer? Então, vai chegar no ano que vem, eles não vão conseguir acompanhar. Exato. Mas há uma discussão de que esse tempo, vamos dizer assim, perdido, mas esse tempo que não foi suficiente para cumprir todo aquele protocolo e o currículo, né, desse ano, para cada ano escolar e tal, cada série. Então, isso deve ser recuperado e tal. Então, assim, o que a população, as famílias têm, eles estão discutindo isso e, com certeza, precisam chamar as famílias para discutir como chegar a essa conclusão. Desculpa. Porque a Secretaria Estadual tem que colocar todos os estudiosos, né, porque eles têm gente capacitada para chegar num acordo, como fazer isso, para recuperar esse tempo com as crianças. E tem que ser feito agora, porque não adianta chegar no ano que vem, quando as aulas recomeçarem a todo vapor, aí que vão ver como fazer. Eles têm que dar um jeito... Claro. De criar um plano de recuperação, para evitar isso que você falou, de que as crianças que vão passar para o ano seguinte estejam abaixo do nível mínimo necessário para acompanhar o material daquele próximo ano. A gente nota que os políticos eles estão interessados em campanha política, então eles não vão fazer coisa nenhuma, né? Não vão fazer coisa nenhuma. O que dá tristeza é que a gente vê as crianças... Pode falar, tem um telespectador na linha, vamos lá. Ô, doutor. Oi. Eu me chamo Maria, não quero falar meu nome todo. É que eu moro aqui num lugar aqui, olha, mas eu não tenho sossego. Por eu não ter uma feição muito bonita, as pessoas ficam só me ofendendo, aqueles me ofendem dia e noite, põe criança para me xingar, quebra as coisas da gente, destrói o portão, tudo. Nossa. Como eu não tenho como provar que eu não tenho nada gravado, a não ser na minha cabeça, como que eu devo proceder nesse problema? Dona Maria, é o seguinte, olha, criança não adianta, né? Porque ela não tem responsabilidade. Se ela tem que pegar um adulto que está fazendo isso, ou o adulto que está mandando. Aí a senhora vai na delegacia, leva alguém que escutou falar também e vão abrir um procedimento criminal contra essa pessoa. Eles vão parar de fazer. Eu tive um caso semelhante da senhora, era uma mulher que ela tinha um monte de gato, e os gatos ficavam miando de noite e ficava cagando em cima de tudo que era quintal lá. E depois ela xingava todo mundo. A gente entrou com um procedimento criminal, a juíza pegou e deu uma penalidade para ela porque ela estava fazendo. Entramos com uma indenizatória no juizado de pequenas causas. Ela foi condenada a pagar R$1.000 pelo que ela estava fazendo com os gatos e ela teve de mudar de lugar. Então o caminho da senhora é fazer isso daí, não tem jeito. Gravar no celular, né? Gravar, mas eu não tenho celular. Mas não faz mal, mas chama alguém e vai na delegacia. Faz o BO e depois liga para nós aqui que a gente vai dar uma ajuda à senhora. Porque aqui todo mundo sabe que as pessoas me xingam, né? Mas ninguém quer ir, porque é muitas pessoas. E eles ficam tudo num bolo só. Então, olha, fica tranquila, faz o que eu estou mandando e depois ela liga para nós aqui. Um abração, tchau. Vamos lá, fala, meu irmão. A gente estava retomando essa coisa aí de que as famílias precisam se mobilizar, a questão da educação. Mobilizar, as famílias precisam se mobilizar. Mas como? Cobrar. Jorge, vamos lá. O cara está desempregado ou está recebendo a metade do salário. A mulher deve estar pé da vida com ele porque não consegue nem pagar as despesas básicas. Aí a conta de luz vem lá, era R$60, vem 300. 300, Jorge.
Aí o coitado vai lá na Defensoria Pública, entra com uma ação e ganha uma liminar para não pagar aquela conta de luz, porque a gente sabe que os donos da energia agora é uma empresa estrangeira que veio aqui para tomar o dinheiro de todo mundo. E todo mundo está sabendo que eles fizeram um monte de cambalache para aumentar o preço. Aí o juiz dá uma liminar e suspende a conta de luz. Sabe o que acontece? O mesmo juiz depois dá uma sentença condenando o coitado e mandando ele pagar as contas. Agora eu queria saber o seguinte, olha, a conta de luz já é um exagero. O sujeito pega lá, estava pagando R$60, vai para 300. Como é que ele paga? Ele está recebendo metade do salário. Ele, às vezes, não está nem trabalhando. Tá Como é que ele vai pagar aquela conta? Aí, a gente fica sabendo que a empresa foi vendida por uma corja internacional que tá tomando dinheiro dos paulistanos. Aí o juiz, no bom senso dele, dá uma liminar e fala, não vai pagar essa conta. E, de repente, ele dá uma sentença para todo mundo, julgando a ação improcedente. Explica para mim, como é que fica? É difícil nessa situação aí, né? Eu tenho visto assim, mas dá para parcelar, dá aqui parcelar, mas aqui 60 para 300, Jorge. Não tem cabimento. Então a gente está vendo. Mas deve aqui... ter como pedir um recálculo, né? Nada, não tem uma medição. Se você vai lá naqueles picareta, eles vão obrigar você a confessar a dívida para fazer o parcelamento. Aí ele vai cobrar um pedaço daquela dívida que você não deve, mais o outro. Vocês têm de recorrer. Se o juiz pegou e deu uma liminar lá e depois cassou, tem de recorrer para o tribunal e contar o que está acontecendo. Não tem de ficar quieto. Porque, na verdade, eles estão cobrando abusivamente. Não é só isso, não. É em todo lugar. Quem já foi para restaurante, já notou como é que eles estão cobrando? Você notou já? Você já foi, Jorge? Jorge, é assim, o lugar que você estava acostumado a gastar R$100, eles te cobram 300. Querem tirar a diferença desse Exato, agora dos dos coitados que precisam comer, não tem cabimento. Então o que é? Aumenta só pra gente? A despesa é só para o povo? Ora, vocês não estão sabendo. Você sabe qual que é a equipe do Bolsonaro quer fazer com a gente? Toda vez que você pegar e movimentar o teu dinheiro, eles querem cobrar uma taxa de você. Então, vamos pensar, aqueles políticos corruptos, aqueles vagabundos, aqueles políticos que escondem o dinheiro na cueca, aqueles governadores safados, sem vergonha, que roubam na cara, aquelas deputadas que matam o marido, sabe? Todos esses vagabundos sem vergonha, esses corruptos, eles roubam o dinheiro do povo, não roubam? Aí o que acontece? Acontece que quem vai pagar a conta é a gente. E o Bolsonaro, que ia mudar tudo, está querendo, através do ministro dele, taxar em cima da gente. Sabe como é que vai ser? Eu recebo 1.000 do Jorge. Aí eu já pago uma taxa de tantos por cento aqui, porque ele passou para mim. Aí eu vou pagar minhas contas, pago mais um tanto. E cada um é uma corrente. Sabe o que vai acontecer? Vai enriquecer um monte de gente. Outra coisa, você já viu quanto é que está a gasolina, Jorge? Fala para mim. Tem aumentado bastante. Você sabe quanto ela custa lá em Natura? 60 centavos. Eu estava na Venezuela lá, paguei 35 centavos a gasolina. Como é que aqui custa 5 pau? Agora, quem é que está rico nessa jogada aqui? O Bolsonaro, você não falou que ia mudar? Nós estamos esperando. E o Detran, como é que fica? Quando é que vai para 40 pontos lá o problema da carteira? E o porte de arma nosso? Eu não posso andar armado? Ô Bolsonaro, você não sabe muito bem que o Estado que tira a arma do povo é para deixar ele na situação análoga de escravo, para depois pegar e pisar em cima, como acontece na Venezuela, em Cuba e outros países subdesenvolvidos? Bolsonaro, nós estamos esperando uma mudança tua. O que você acha, Jorge? Essa semana eu estava vendo reportagem a respeito do Detran de São Paulo, né? Muitas operações, muitas coisas foram passadas por poupa-tempo. Mas aí não funciona, porque eles não estão fazendo atendimento presencial. Não transferem carro, não é nada. E aí tem que agendar. Aí o agendamento só para daqui a 60 dias. Né? Então, assim, há uma reclamação geral a respeito dos serviços que até então era feito no Detran e que foi passado poupa-tempo, e que essa semana estava ouvindo comentários das autoridades dizendo, não, mas isso vai melhorar, isso vai resolver.
Eu não sei se nesses últimos dias, ontem, hoje, já resolveu a maioria dessas reclamações. Mas a questão é que a desculpa é sempre a pandemia, porque o atendimento presencial não está sendo executado, e não pode, e aí tem que fazer a maioria das coisas pela internet. Aí voltamos a essa situação. Nem todo mundo tem esse acesso pela internet. Claro que não tem, não pode. E aí o pobre do usuário, do povo que tem que resolver o problema do carro, da transferência, quer vender seu carrinho, não consegue fica lá, fica esperando, senão fica no nome dele. Outra coisa que eu fico impressionado, o Bolsonaro quando entrou, ele disse que ia acabar com esse negócio dessa placa nova que tem. Mas aí ele ficou quietinho e meteram a placa de novo lá. Parece que é só carro zero. Agora tem de fazer, vai ter um prazo, vai ter de fazer. Tá. Agora eu pergunto o seguinte, ô Bolsonaro, por que você não faz eles pagar a placa? O que o povo tem de pagar? Por quê? Quem está mudando é vocês, não somos nós. Por que eu tenho de pagar a placa? Eu paguei a minha placa na hora que eu comprei. Por que eu tenho de comprar outra? Bolsonaro, por que você não pensa um pouco no povo, hein? Eu estou preocupado com você, porque eu votei em você, sabe? Mas teus filhos estão pisando na bola. E ao mesmo tempo a gente está notando que tudo que você falou não deu. Olha, eu fui tirar porte de arma, não tem. Sabe o que ele tem? Eu posso ser como eu sempre fui aqui, colecionador. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de fazer um exame que eu vou fazer agora, acho que sexta-feira, que é para psicológico, 300 real. Depois eu tenho de fazer um exame psicológico, mais 300. E eu tenho de pagar no meu bolso daí. Depois eu tenho de ter um clube de tiro. É clube de fachada isso daí, porque não existe. Você dá R$1.000 para os caras, o cara te dá uma carteirinha fingindo que você vai lá. Mas você não vai coisa nenhuma, é só para, né? Aí você tem de pagar a empresa, não sei o que, Barreto lá, para fazer essa documentação. Cada arma que eu quiser portar, tem de pagar mais 300 conto. E ainda eu tenho de pegar e pagar uma taxa para poder rodar com a arma, assim, em tese, do clube de tiro e ir para casa. Então, eles fazem um negócio tão absurdo que o povo não tem condição de ter arma em casa. Então o que acontece? Vai a polícia na tua casa lá, chega lá, acha uma arma lá que você tem guardado, o teu pai deixou, prende todo mundo e vai para cadeia. Por que eles não vão prender traficante? Por que eles não vão prender lá os ladrões de banco, aqueles que roubam tudo? Por que tem de ser o povo que vai para cadeia? Por que não prenderam ainda essa política, essa polícia sem vergonha, essa deputada que matou o marido dela? Vocês estão sabendo da história? Ela casou com o filho dela, que é tudo adotado, recebeu uma nota do Estado por cada um dos vagabundos que ela adotou, mataram o marido, coitado dele lá, e ela não vai presa porque ela é deputada. Eu pus ela na cadeia. Você não presta essa mulher. Agora, se é um coitado lá que rouba manteiga, ele vai para cadeia. Olha, Jorge, aqui está tudo errado. Mas a gente tem de mudar isso daí. Esperamos que tudo isso se resolva, que realmente o governo, aí você falou no presidente, que possa tomar ações efetivas nesse sentido. Jorge, vamos dar uma suspensão aqui, mas já voltamos já, hein? E tem mais coisa quente para falar. Gente, na segunda fase do programa aqui, primeiro eu queria lembrar uma situação que eu vi um dia desse, e eu falo para as mulheres, olha, não confia na conversa de homem. Se ele se obrigou a pagar alimentos para você, para os seus filhos, você tem aquela esperança de receber aquele dinheiro para pagar a conta. Aí vem o sujeito, por causa da pandemia, eu não estou pagando. Olha, é conversa mole para boi dormir. Põe ele na cadeia. É assim, ó. Você já pega e entra com a ação, dizendo, olha, o safado do meu marido não pagou os alimentos dos últimos 3 meses e você está pedindo a prisão dele. O que vai fazer o juiz? Vai dar 3 dias de prazo para ele pagar, não pagou, cana neles. Aí você vai me dizer, mas não estão prendendo ninguém. Tá, sim, ele vai ficar em prisão domiciliar, ele não pode sair, normalmente eles colocam lá aquela presilha na perna dele e ele vai ficar lá quietinho, arrumando dinheiro para pagar a conta. Normalmente o safado, aquele que não paga a pensão, ele vai dar um jeito, a amante dele vai pagar, o paizinho dele vai arrumar dinheiro, mas olha, não fica passando privação. E eu fico mais preocupado com as crianças de você, porque já não tem aula.
Aí elas ficam lá, tecnicamente, enchendo os sacos de vocês dentro de casa, porque elas não saem, né? E você tem que ficar tomando conta 24 horas. Aí o safado não manda o dinheiro, e como é que você vai comprar comida? Fala pra mim. E aí a mulher tem que ficar lá trancada em casa, tomando conta dos filhos. E ele numa boa, gastando o que ele não deu pra você e pros filhos, com a amante dele. Então, homem, lugar de homem que não paga pensão alimentícia é na cadeia. E olha, procura a Defensoria Pública, procura o promotor de justiça, procura o advogado que você tem confiança, que você põe ele na cadeia sim. E vai ser uma alegria. Porque ele, na hora que der a cana nele, você precisa ver, ele acha dinheiro na rua, dentro dos bolsos e paga. Agora, se você ficar quieta, você vai sofrer. Esse sujeito aí pode estar usando a situação que a gente está vivendo, de pandemia, para dizer que, eu não estou recebendo. Você sabe que tem muita gente que acha um jeito de esconder a renda para não pagar a pensão. Não, ele não quer pagar mesmo. O cara é safado, sem vergonha. Tem outra coisa que eu estou vendo aqui. Eu tinha minha mãe morreu, né? Todo mundo está sabendo aqui. E ela alugou a casa da praia dela para uma senhora. E a gente está sabendo que ela aluga para terceiro, sabe? Para fim de semana, ganha uma nota. Tá. O que a mulher fez? Aluga por temporada. Ela inventou uma história da pandemia e não pagou mais aluguel. Se você ficar olhando para cima de boca aberta, sabe o que ela vai fazer? Ela não vai te pagar nunca. Mete um despejo nela, acabou já aquela história da pandemia. Não paga aluguel quem não quer. Uma pessoa honesta, olha, está excessivo o aluguel, eu não estou tendo condição de pagar, posso pagar metade. Tentar negociar, né? Negociar, mas agora, você está sabendo que a mulher está alugando aquilo para fim de semana e a bonitinha não paga? Se ela quer faturar e bater bolsa, é problema dela. Mas ela não vai ficar em cima do espólio de uma senhora de idade doente ou de uma interditada. Ela tem que ter respeito pelas pessoas. Outra coisa, eu já vi muita gente reclamando, Jorge, que está lá, até a gente foi tomar café, agora, aquelas duas japonesas. Isso. O cara está cobrando 13 mil reais por mês de aluguel, o dono do negócio lá, e não quer dar desconto para ela. Ela não tem, ela diz que ela não ganha para pagar aqueles 13 mil. O que ela tem de fazer, Jorge? A atividade econômica, e nós vamos falar disso aí, ainda está muito devagar. As coisas não retomaram ainda num ritmo normal, né, de negócio. E o que ela estava comentando lá é justamente isso aí. Ela está faturando menos 50% do que faturava. Né? Porque muita gente ainda está em casa, trabalhando em casa, ou seja... Então, é natural que queira que as pessoas tenham que negociar, porque o pequeno comerciante, não aguenta assumir toda aquela despesa que tinha antes da parada. Está negociando, dispensou pessoas, a maioria dos pequenos negócios é o próprio patrão, o próprio dono que está tocando. Então, assim, a gente entende que o momento é de esperar um pouco, em que o proprietário do imóvel precisa entender isso também, né? E negociar, reduzir, jogar mais para frente um pouco, a hora que a coisa voltar à carga normal, aí sim, aí se volta a falar. Então, mas olha, ele está falando na parte do contador, aquele que pensa nisso, sempre fala que fazer um acordo. Eu entro com uma ação dizendo o seguinte, olha, que o faturamento era tanto, caiu para menos da metade, eu tive de mandar embora um monte de gente, eu estou pagando só a metade do salário, que o dinheiro que eu pago de aluguel mal dá para gente não dá, o faturamento não dá, e você pede a redução de pelo menos 50%. Aí é com ação judicial. E o juiz vai dar uma liminar e você vai pagar menos 50%. Eu vi que as duas japonesas têm medo, é que depois ele despeja ela. Mas você tem que pensar o seguinte, vai ter milhões de espaço por aí. Está todo mundo indo embora. Se você olhar, fechou 4, 5, 6 lojas. É muito mais barato ir para outra lá do lado pagando um quarto daquele cara que é durão lá, que quer receber tudo. Então, mas aí, né, doutor, o que acontece é que a pessoa que está ali naquele ponto já há muito tempo, muitos anos, tem a sua freguesia, campo, né? Que eu vou fazer? Ele não quer, ele quer manter, mas né? vai quebrar e vai falir. Olha, eu estava olhando lá na Quintino Bocaiúva, que eu trabalho, e o Jorge também, quanta loja fechada, que tristeza. E vocês não sabem, os empregados, tem alguém na linha aqui, dá para atender? Pode passar.
Diga, alô, diga. Boa tarde, doutor Carbone, seu colega Marco Antônio Siqueira. Marco Antônio Siqueira, que saudade. Gente, esse é o maior advogado criminalista lá de Belo Horizonte. Só para vocês terem uma ideia, o único sujeito que conseguiu soltar o sobrinho do goleiro Bruno foi ele. O homem tem raça. Você não acredita, quando eu fui lá para BH, todo mundo me tratava mal, porque ia ser o advogado do goleiro Bruno. Ele é meio parente do Bruno. Ele me atendeu com carinho. É como se eu tivesse em casa. E você não sabe, me levou até para casa dele para conhecer a esposa. É isso aí. Doutor Marco Antônio, eu sou testemunha disso, porque esse moço aqui só fala maravilhas a seu respeito, viu? Fala, Marco Antônio, diga aí, diga. Olha, meu abraço a todos vocês aí, especialmente a comunidade paulistana, em relação aí ao grande programa de Ângelo Carbone, pergunta ao doutor Carbone. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Ângelo, e gostaria de dizer a você o seguinte: eu fiquei estarrecido, e já tendo 40 anos de atividade no Tribunal do Júri, aqui em Minas Gerais e até mesmo em São Paulo, ex-adverse, muitas vezes também ao seu lado, na defesa principalmente das mulheres violentadas, ultrajadas, maltratadas, espezinhadas, e nesse maldito crime do feminicídio. Então nós estamos sempre aí em prol e na defesa das mulheres. Mas o que acontece é o seguinte: eu fiquei muito impressionado, porque essa Flor de Lis, que se diz aí deputada federal e vem contando com as benesses legais para não ser presa, todos os demais foram presos, serão todos julgados e condenados. Mas ela já deveria ter sido presa, não fosse aí essa situação feita nos meios políticos. Porque veja só que situação. Consta, não sou eu que estou a dizer, que ela planejou, ela organizou, ela distribuiu tarefas, ela ajudou de forma viril para a morte do então marido, outrora filho. Olha que absurdo. Então os outros foram presos, ela não está presa, está com um homicídio triplamente qualificado, creio eu, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel. E o pior de tudo, o doutor Ângelo Carbone e comunidade de São Paulo, é que ela está em casa, ensinando os outros filhos que lá estão, não é, a montar essa farsa, a essas mentiras, essas orgias, tudo de pior que alguém pode ter dentro de casa. Então peço vênia, ela deveria, todos os filhos que estão ali, que são menores, já deveriam ter sido retirados e guarnecidos pelo Estado. Não poderiam ficar com ela. Porque ali é palco de crimes. E quem diz isso são as autoridades policiais do Rio de Janeiro e o Ministério Público. Agora, uma coisa eu digo para vocês: tivesse sido o delegado dessa causa, desses fatos, o doutor Olim, aí em São Paulo, ela já teria sido preso quase que imediatamente. Então está faltando atitude, Ela é covarde, ela é dissimulada, ela é irresponsável, segundo diz a autoridade policial e o Ministério Público, numa acusação forte contra ela. Essa mulher já deveria estar presa. Você falou muito bem, Marco Antônio, mas o grande problema lá é que a Câmara dos Deputados também, ele influencia nessa situação. E todo mundo sabe que na hora que der uma cana nela, eles vão pegar e vão mandar soltar. E eles vão dar uma vara de soltura para ela que não passa nem pelo juiz. Para não passar vergonha, os juízes não dão a prisão preventiva dela. Ou, na verdade, aqui, ela devia ficar presa já desde o começo. Eu acho de verdade, Marco Antônio, o que está faltando no Rio de Janeiro é falta de vergonha. Se tivesse juiz, delegado da competência do doutor Olim lá, você falou bem, ele ia arrumar uma treta para ela e ia dar uma cana. Porque, na verdade, ela planejou esse crime. E o pior de tudo, me falaram que aquilo lá é um swing. Ela é marido misturado com mulher, com filha, é tudo uma orgia só. Essa mulher é uma tarada. E eu não sei como é que ela foi eleita. Provavelmente deve ser com o dinheiro dos traficantes. Então a gente fica muito preocupado em ver isso tudo. E até eu digo para você, Marco Antônio, estamos esperando um convite do Rio de Janeiro para auxiliar
a promotoria lá condenar essa mulher e, inclusive, conseguir uma preventiva para ela, porque, na verdade, ela lá fora, ela tá trazendo mais problemas, ela vai ameaçar a testemunha e vai tentar mudar a situação do crime para poder sair numa boa. Ô, doutor, uma curiosidade aqui, né? Essa colocação que o doutor Marco Antônio fez a respeito dos menores, que eu não sei se existe, mas provavelmente existe menores lá naquela situação lá de... É uma iniciativa, essa proteção, é uma iniciativa do Ministério Público ou tem que ter uma ação popular, algo assim? Como funciona? Olha, na verdade, o meu entendimento é de que a própria autoridade policial, junto ao Ministério Público, deveria, através do Ministério Público, responsável aí pelas questões de interesse dos menores, de afastar todas essas crianças do manto da irresponsabilidade de estar ali uma pessoa que é acusada dos mais terríveis crimes que aconteceram nesse país nos últimos anos, estão lá dormindo na mesma cama. Marco Antônio, eu discordo de você. Eu acho que a gente podia entrar com uma ação daqui, pedindo para o juiz da infância e juventude ir lá, colocar essas crianças em um abrigo e tirar eles de lá. Vamos fazer isso? Porque assim, seria uma ação popular. Se o Rio de Janeiro não entende que uma vagabunda criminosa dessa pode ficar solta, ela não pode continuar a defender, a ficar junto com essas crianças. Principalmente, o problema dela não é só o assassinato, não. É estupro de vulnerável, ela deve estar vendo coisa pior que isso. Marco Antônio, vamos fazer uma representação nós dois? Vamos mandar para a infância e juventude? Eu só preciso do nome das crianças. Vamos tirar dela, vamos colocar lá no Conselho Tutelar essas crianças, porque essa daí é um perigo. Já que não dá para prender a bandida, vamos tentar salvar os filhos dela. Você não acha, Marco Antônio? Acho mais. O que é pior, eu assistindo outro dia uma entrevista aí numa dessas emissoras de televisão, eu fiquei acanhado e com vergonha até da minha esposa que estava ao meu lado, com a qual eu vivo e sou casado há 40 anos, quando apareceu lá, que eles frequentavam swing, não é? Faziam troca de casais, criança praticando sexo, filho com filho pequeno, filho menor, ela com 14 anos fazendo todo tipo de sexo. Mas não sou eu que estou dizendo, não. Quem diz isso aí é um inquérito policial e o Ministério Público. Então, é preciso que o Rio de Janeiro tenha um delegado igual o doutor Olim, para tomar providência, para ir para cima, e a sua atitude aí foi muito importante, doutor Ângelo Cardone, quando diz que nós temos que tomar alguma providência, porque não é possível que o Brasil ainda não enxergou que essas crianças que estão lá, né, aquarteladas, morando e dormindo no mesmo quarto, na mesma cama, com uma mulher que é acusada dos crimes mais terríveis dos últimos anos. E o que é pior, havendo lá um setor A e um setor B. Quem é do setor A, ele tem comida boa, carne gostosa, alimentação, farinha, tem tudo. E os outros lá comem aquela carne salgada e tudo, quando ela resolve mandar fornecer. Isso é muito triste. Marco Antônio, o pior de tudo é o seguinte, olha, na hora que essa mulher for presa mesmo, que ela vai ter de ser presa, aí o Supremo Tribunal Federal, se continuar esses ministros lá, vão soltar ela de novo, porque ela só solta bandido. E a gente fica mais preocupado, Marco Antônio, quando você fala das crianças, é quando o Supremo Tribunal Federal está impedindo que se invada as favelas. E então o que acontece? Os chefes das favelas estão matando, estão jogando as pessoas para fora de casa, quem não paga o aluguel eles jogam na rua, mata lá os coitados que estão lá, e a gente não pode invadir. Eu fiquei sabendo de delegados que eles chegam lá no limiar da favela e não pode subir por ordem do Supremo. Eu não sei se está de pé isso daí, mas eu acho que quem decidiu um negócio desse devia ser posto para fora, mesmo se fosse do Supremo Tribunal Federal. Olha, o Supremo Tribunal Federal tem andado assoberbado. A verdade é essa. Porque hoje, nós que outrora tínhamos um respeito, uma admiração pelos nossos ministros... Eu tenho vergonha desembargadores, hoje parece que caiu numa vala comum, mas eu ainda estou dizendo isso, eu aqui, Marco Antônio Siqueira, em Minas Gerais, eu ainda tenho muita confiança, né, nas autoridades judiciárias, e especialmente em relação a esse caso dessa
Flor de Lis, a cantora Flor de Lis, a pastora missionária, né? Eu tenho a impressão que quando ela cair lá na grade, lá no Tremembé ou qualquer coisa lá do Rio de Janeiro, né? Naqueles porões lá, eu tenho a impressão que o país não vai deixar com que ela saia, não. O pior de tudo, Marco Antônio, é que o dinheiro que ela tem, que ela roubou, ela vai pegar e vai fugir e nós não vamos dar conta dela. E, na verdade, ela vai ficar impune. Todo mundo sabe disso. Outra coisa, uma condenação para ela só com trânsito em julgado, em todas as instâncias. Eu fiz uma previsão, ela só vai ter mandado de prisão daqui 13 anos. Quer dizer, vai ser difícil de acreditar que isso vai acontecer. O que eu acho de verdade é que nós temos de colocar no Brasil o fuzilamento, e ela devia ser uma das primeiras a encostar na parede, porque vagabundo, assassino, estuprador de criança, que nem ela, matador, do jeito que ela fez, tem que estar na cadeia. Vamos aguardar com muita confiança, acima de tudo, em Deus, e eu quero desejar a todos vocês aí Marco Antônio, não esquece de falar do teu programa, vai, fala para mim dos dias, horários e tudo, tô louco para participar, conta pro povo daí de Minas Gerais, que eu adoro vocês, vamos lá. E outra coisa, nós estamos num programa da cidade, plantão da cidade, de segunda a sexta-feira, de 7 às 9 horas, na Rádio Neves FM. É um programa muito gostoso, a gente fala de tudo e comenta de tudo. E nós estamos aqui não para humilhar ninguém, para desprezar ninguém, para desfazer ninguém. Nós estamos aqui para contribuir para que a sociedade possa ter dias melhores. Mas, com certeza, enquanto a Flor de Lis não for presa, eu, particularmente, tenho receio até de andar nas ruas e no Rio de Janeiro nem pensar. Mas, Marco Antônio, não lembra que nós vamos ter um júri já? O juiz está marcando aqui do Tribunal do Júri aqui de São Paulo, que é do assassino daquele menino que era GLS. Você vai ser um dos grandes advogados que vai ajudar o Ministério Público a condenar ele à pena máxima. Nós queremos pelo menos 30 anos. Fala alguma coisa desse crime bárbaro, vai, e que você está ajudando daí e vem para cá para fazer esse júri comigo. Esse será um dos júris mais importantes aí no estado de São Paulo. É o julgamento de um dos matadores do Plínio Henrique, que é do LGBTI+, isso aí há uns 2 anos passados, quando ele transitava pela Avenida Paulista, alegre, feliz, abraçado com seu esposo, foi violentamente esfaqueado. Aquela faca que tem aquela serrilha, a troco de quê? Simplesmente porque eles estavam abraçados e se beijando na Avenida Paulista. Eu pergunto, esse é o primeiro que beija e abraça? Esse é o último? Olha, crime terrível e covarde. Aqueles que quiserem assistir esse julgamento no Fórum da Barra Funda verão uma das mais fortes acusações contra esse matador. E ele, cinicamente, lá na presença do magistrado, o juiz perguntou a ele, e o senhor perguntou também, por que você fez essa covardia? Então ele disse, eu não gosto desse tipo de gente. Quer dizer que ele está discriminando, ele está desfazendo, está humilhando, e essa morte para ele não passou de mais um. E te digo mais, aqueles que quiserem falar comigo aqui em Minas Gerais, eu estou no 31 99995 8044. Trabalho feminicídio. Quem matar a mulher comigo e Dr. Carbone vão para a cadeia. E esses nossos irmãos que são aí do LGBTI+, e que estão sofrendo também, os negros e tantos outros aí, como eles falam, e que matam, apedrejam, fazem todo tipo de covardia, pode nos procurar. Eu não estou fazendo aqui propaganda, não. Eu estou garantindo de que nós estamos aqui para buscar intensamente a justiça. Então eu deixo um abraço aí a todos os promotores, a todos os juízes, a você, Ângelo Carbone, nosso irmão que está aí na emissora também, em especial a esse grande delegado de polícia, que é o doutor Olim. Um abraço a todos. Um abração, hein? Fica com Deus, Marco Antônio. É mais. Mas, continuando a nossa conversa aqui, a gente está vendo aqui que imposto, gente. Eu fiquei contente quando o Jorge contou para mim que uma série de impostos foram ou parcelados ou deixados para frente, né? Mas daqui um pouco vai chegar a hora de pagar de novo, né? Então nós temos que pagar PIS, PASEP, CONFINS, imposto de renda. Puder me entregar a declaração mais para frente, mas lembrem,
tem de fazer, né? E tem de pagar também, não tem jeito. Diante de todo esse debate, essa discussão aí de questão jurídica, vamos falar um pouquinho de economia. Bom. Então, é verdade, o governo lá atrás, quando começou toda essa situação aí de afastamento e todo mundo em casa, em março, decidiu fazer uma prorrogação, né, da maioria dos impostos. Então, assim, entendendo que haveria muita dificuldade, que hoje, passado algum tempo, a gente confirma que realmente houve uma paralisação geral. Muito bem, mas o governo, alguns impostos, principalmente os de folha, tipo o INSS, o Fundo de Garantia, foi parcelado, com um sentido claro de ajudar as empresas, de dar um fôlego financeiro e tal. E outros foram simplesmente postergados. Então, ou seja, alguns impostos, como você falou, PIS, COFINS, que referente ao mês de março, foram prorrogados, postergados lá para outubro. Significa que não foi simplesmente cancelado, foi só adiado para frente, mas vai ter que ser pago, né? Muito bem. Acontece que essas ações do governo teve uma clara intenção de dar uma ajuda durante um tempo, acreditando que tudo já teria sido resolvido, por exemplo, em junho, porque a situação foi prorrogada por 3 meses. Mas não Só foi, que a coisa se prorrogou, aí, a coisa se estendeu muito, não é? Então, a gente, quer dizer, toda a comunidade empresarial tinha a expectativa de que pudesse de novo ser estendido isso, mas não foi. O que acontece é que agora em outubro as empresas vão ter que acumular aquilo que foi adiado lá de trás com os impostos devido referente ao mês de setembro. Então a gente no popular fala assim, vai acumular tudo, né? Claro. E vai dificultar mais ainda. Principalmente porque as coisas ainda estão paradas, a economia não se retomou 100%, né? Tanto é que ainda a maioria das atividades ainda estão enfrentando muita dificuldade, né? Jorge, o que eu então, acho o que acontece, doutor, para concluir? A gente acha que deveria haver ainda vamos dizer assim, no popular, uma colher de chá do governo para tentar ajudar um pouco mais, né? E além disso, ainda vem toda essa história, como você comentou agora há pouco, de novos impostos e novas tributações, novos investimentos. A gente nunca acredita que a tal reforma tributária vem para reduzir a carga. Isso não existe, né? Tudo bem, o governo promete que vai achar uma forma mágica, eu não sei como, de reduzir a carga tributária. Mas vamos esperar para ver. Eu estava falando com o Dr. Tuca Miramontes, o nosso irmão lá de Cotia. Ele falou que a única situação que tem agora é a mudança, a gente chamava antes de concordata, né? Sim. Mas a gente fala em recuperação judicial. Recuperação. Que a saída agora seria a recuperação judicial das empresas. Justamente porque não tem condição de pagar. E se a pessoa pegar e arriscar e ficar esperando de boca aberta o que o governo está fazendo, nós vamos falir. E o Tuca sabe o que está falando. E nesse sentido aí, doutor, o que está acontecendo é que muitas empresas estão decidindo... né? Estão decidindo ainda se vão ou não para essa questão da recuperação judicial e estão enfrentando uma situação muito difícil, que é uma decisão difícil para ser tomada nesse momento. Mas eu acho que muitas vão ter que partir para isso, não vai ter jeito. O Tuca Miramontes falou para mim que a saída é a recuperação judicial, porque a ordem dos tribunais é não decretar falência. Né? Mas ao mesmo tempo, se não tiver jeito... Não tem de cumprir a lei. Então o Tuca diz o seguinte, olha, pede recuperação judicial, se depois levantar a empresa rapidamente, a gente dá baixo. Porque a recuperação é para isso, né? Exatamente. É para sentar com os credores, claro, e fazer discutir. discutir. E outra coisa que vocês não fazer. estão sabendo, a recuperação judicial, ele está na hora já? Ah, tá bom, a recuperação judicial permite um parcelamento até 10 anos. Sim, então eu quero mandar um abraço para todo mundo. Está dizendo que acabou aqui o programa. Manda um beijão para todo mundo aqui. Gostoso. Fique com Deus. Tuca Miramontes, nós estamos com você. Um abraço. Doutor Marco Antônio de Siqueira, um abração também. Fiquem com Deus. Um abraço para todos os ouvintes. Até a semana que vem.